Oi pessoal, hoje eu estou aqui para falar de um dos meus livros nos quais eu trabalho a psicologia na interface da temática do Holocausto. Eu estou me referindo ao meu livro Por Dentro do Trauma, a perversidade no Holocausto e na contemporaneidade, no qual eu elenco uma série de violências perpetradas pelos nazistas contra os judeus e contra outros grupos vitimados, excluídos, naquele que foi o regime mais agudo quanto à exclusão social, ao genocídio em função das raças e etnias marcadas para morrer, marcadas como sendo pessoas subhumanas pelo projeto ariano de conquista da maior parte territorial possível, quiçá, do mundo, como era o plano de Adolf Hitler. Neste livro, além das várias formas de violência perpetrada pelos nazistas, nós podemos compreender também as consequências traumáticas para as vítimas individualmente e em caráter social que essas ações perversas tiveram sobre milhões de pessoas. Hoje, no século XXI, com o avanço da compreensão das consequências psicológicas e neurofisiológicas dos traumas, nós podemos compreender melhor essas várias manifestações perversas e as consequências a nível físico e psicológico para as vítimas. Por exemplo, o porquê do caráter ininteligível que muitos sobreviventes relatam por terem vivido condições até então inimagináveis no trato de um ser humano para com o outro. Então, para quem quiser compreender melhor as formas de violência psicológica no passado perpetradas pelos nazistas e que nós podemos reconhecer ainda hoje em dia numa outra configuração sociopolítica, porque é da ordem da manifestação do trato do ser humano para com seu semelhante, e também compreender as consequências que essas formas de violência perversa, por exemplo, manipulação de informação, deboche, o cinismo, a inversão da culpa e outras miríades dentro dessa esfera psicológica maldosa, com alto grau de prejuízo para as vítimas, poderão ser melhor compreendidas dentro dessa minha leitura aqui sugerida. Também, não só as consequências daquilo que a gente hoje conhece como a síndrome de estresse pós-traumático, e numa linguagem mais acessível ao público maior, e também proposições de superação dessa condição aviltante, dessa condição degradante, dessa condição que tira a pessoa, a vitimada, da sua plena capacidade de resposta aos estímulos que lhe cercam. Então, sugestões de auxílio à elaboração dessas dores físicas e psicológicas também podem ser encontradas aqui no Por Dentro do Trauma, a perversidade no Holocausto e na contemporaneidade. Fica a dica. Ao final, uma proposição psicoterapêutica denominada desenvolvimento consciencial, por mim proposta como uma alternativa dentro do viés fenomenológico existencial da psicologia, é apresentada ao público como um meio auxiliar na elaboração das condições pós-traumáticas e também como um processo de autoconhecimento que a psicoterapia tem a oferecer a todos aqueles que queiram dispensar para si um tempo, um momento de reflexão, de autorreflexão, de entrar em contato com as suas emoções e de se aprimorar consigo mesmo, com os outros e frente ao mundo ao seu redor. Por Dentro do Trauma, para vocês.